gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu estou aqui para finalmente, depois de 3 ou 4 meses lendo esse livro, trazer aqui para vocês uma análise completa de As Crônicas de Nárnia. Vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Pra quem não tá sabendo da história toda, já venho aqui contando pra vocês. É o seguinte, eu comecei nas Crônicas de Nárnia, se eu não me engano, foi em outubro de 2021. Terminei em janeiro de 2022. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses, basicamente. Terminei no final, comecei no final de outubro, se não me engano. Se eu estou me enganando, você coloca aí nos comentários pra galera saber certinho. E bem, se você quer ver aí o processo de leitura, como que foi, recomendo que você assista ao vlog que já saiu ao ar no canal desse livro aqui, para que você possa saber um pouco sobre o processo de leitura. Aí você depois volta para esse vídeo e vê minha opinião sobre, tá? Ou enfim, faz da ordem que você quiser, da forma que você quiser, sinta-se em casa, tá? O canal é seu, a casa é sua, tô brincando. Mas enfim, vamos lá. São 7 livros, se eu não me engano. Sim, são 7 livros que compõem As Crônicas de Nárnia, e aqui tem um livro extra, que é As 3 Maneiras de Escrever para Crianças, do Lewis, que eu não li esse terceiro livro, não consegui, gente, e acabei pulando para outro livro, por conta de querer realmente encerrar esse ciclo de ler As Crônicas de Nárnia e partir para outra coisa, para outro livro, enfim. Embora agora eu esteja com um tempo muito mais reduzido e não tô conseguindo ler quase que nada, assim, eu só leio de manhã um pouquinho. Eu falo em quantidade, tá? Não em qualidade, porque em qualidade de leitura tá sendo muito bom. Sério mesmo, continue acompanhando no canal, porque assim que eu terminar livros que tô lendo, vou trazer pra vocês. Mas com relação à quantidade, tá sendo muito pouco por dia. Então, muito pouco livro lido é igual a muito pouco conteúdo pra trazer. Mas como a qualidade é boa dos livros que eu tô lendo, vou trazer conteúdos muito bons. Então, continue acompanhando esse canal para que você não perca nada. Deixa eu abaixar. As Crônicas de Nárnia é, com toda certeza, uma leitura que nos transforma, nos faz imergir num mundo novo, tá? Como que vai ser essa resenha, essa análise completa de cada um dos livros? Vou falar um pouco sobre a edição e depois vou vir falando aqui sobre cada um dos livros. Vai ser uma coisa não muito comprida, mas ao mesmo tempo completa, tá? Então vamos lá. Primeiro, a edição. Minha edição tá um pouco danificada, por quê? Eu deixava ela em cima dos móveis, enfim, e demorei a ler, então acabou que foi empoeirando, deu uma amarelada nas páginas, a minha irmã fez o favor de riscar aqui embaixo. Mas essa edição é maravilhosa, é maravilhosa. Gente, eu não sei porquê, mas em foto ela fica mais bonita ainda. Não sei dizer porquê, mas eu acho que em foto, com filtro, então fica lindíssimo. Mas eu gosto muito dessa edição das Crônicas de Nárnia, que já é antiga, essa edição de 2009, se não me engano. 2001 essa ilustração, e essa edição HarperCollins é de 2005 essa edição, se eu não me engano. De outras versões, né? Mas enfim, ela veio nessa estrutura basicamente. E bem, gente, é um livro muito bonito, tá? É um livro realmente bonito, bem diagramado. Eu achei as gravuras, né? Na verdade, as ilustrações muito belas. A letra, confesso pra vocês que é um pouquinho miúda, tá? Então é uma letra bem menorzinha assim mesmo. Porém, todavia, contudo, entretanto, é assim que tem que ser para que todos os livros possam caber em um único volume. Tá muito barato, tem um custo-benefício muito bom. Recomendo que você veja aí na descrição as edições que eu vou estar colocando de As Crônicas de Nárnia, tá? Para que você possa ver aí qual é o melhor para você. Mas essa aqui é uma baita indicação, tá? Bem, então vamos lá, análise completa, começando por O Sobrinho do Mago, tá? Em O Sobrinho do Mago, nós temos toda uma introdução sobre as Crônicas de Nárnia, tá? Lewis vem escrevendo magistralmente para nós, vem trazendo coisas que nós não imaginaríamos sobre Nárnia, a não ser que fosse escrito aqui, porque os filmes, eu vou chegar lá no final sobre os filmes, sobre diferenças, semelhanças, enfim. O filme começa a partir do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, então tem toda uma história antes, sabe? Aquele professor do filme, vou estar deixando uma fotinha aí, se eu conseguir achar na internet. Aquele professor do filme, ele tá presente no livro 1, O Sobrinho do Mago, então isso já abre porta para que nós possamos imaginar como era a realidade antes de O Sobrinho do Mago, que eu acho bem interessante. Antes de o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, tá? Então,
Eu acho muito interessante isso. E, bom, o que se passa, né? A gente vem trazendo uma introdução sobre Nárnia. Então, a criação de Nárnia, todo o processo, Aslan, enfim, como que os seres humanos chegaram em Nárnia. Isso foi tudo em O Sobrinho do Mago, não foi no Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Então, eu acho muito interessante, muito mesmo. Tanto que, as semelhanças bíblicas são muito intensas, muito. Em todo o livro nós percebemos ali semelhanças com as Sagradas Escrituras, tá? Isso é muito presente. Mas principalmente no Sobrinho do Mago e no último livro, na minha visão. Então, aí nós temos também a origem da Feiticeira Branca, que é uma boa... Ele usou como se fosse de uma parábola para explicar sobre o pecado original, tá? Eu achei muito sensacional essa entrada de Feiticeira Branca, literalmente sendo ali como se fosse a queda de de Adão e Eva. Então, assim, muito sensacional. E, bem, também conta ali pela parte final sobre a criação do guarda-roupa, que deu origem ao segundo livro, entendeu? De cara a gente percebe que Lewis, ele tem uma escrita muito boa e muito direta, tá? Isso foi um ponto que eu percebi. Ele não é o tipo de autor que vai fazer toda uma descrição sobre o lugar para que este lugar possa ser o mais incrível, o mais mágico, o mais interessante, mas ao mesmo tempo ele não é insuficiente nas palavras, entende? Ele conseguiu acertar na medida certa, fazer boas descrições, ser objetivo, isso atrai crianças, por isso, né, enfim, o sucesso e ao mesmo tempo essas coisas que nós temos que usar da nossa imaginação para imaginar coisas irreais e impossíveis, contudo, com um fundo teológico muito interessante. Então, eu acho que O Sobrinho do Mago é um livro muito bom, sério mesmo. Depois nós temos o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, que eu acho que é mais direto ainda. Tem muitos livros aqui das Crônicas de Nárnia que parecem um resumo do filme, porque é pequeno, não são muito grandes assim. E o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa tem pontos que destoam muito da versão que fizeram ali pro filme. O que pode ser de se esperar um pouco assim, né, enfim. Mas é um pouco diferente, tá? É interessante como a gente percebe tanto no filme quanto aqui nesse livro que esse aqui, embora ele tenha umas diferenças perceptíveis, ele é o mais próximo do filme na minha visão, tá? Príncipe Caspian, por exemplo, eu achei muito distoante do filme, muito assim, muitas partes ali são distoantes, mas ambos são legais. Vou explicar isso melhor depois, enfim. Eu achei que aqui essa figura de Aslan como salvador é muito frequente, enquanto o Sobrinho do Mago nós temos Aslan, que prefigura Nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que vem para salvar e o Criador também. Então, Aslan seria a Santíssima Trindade, se a gente fosse parar para pensar. E, bem, nós temos ali Aslan Criador e depois Aslan que vem redimir, que estava longe e de repente veio para redimir os seus. Então, é interessante esse ponto que é abordado no filme e também aqui no Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa no livro, obviamente. Depois disso nós temos o Cavalo e Seu Menino, tá? O Cavalo e Seu Menino já foge um pouco. Eu achei isso muito interessante porque para quem gosta do universo das Crônicas de Nárnia vai gostar muito de saber que tem reinos que fazem fronteira com as crônicas, com Nárnia. E esses reinos que fazem fronteira com Nárnia são justamente reinos que deixam, que estão presentes nas histórias, que têm personagens, que têm, né, enfim, costumes diferentes e que entram em contato com Nárnia. E eu achei isso muito legal. A gente vê no Cavalo e Seu Menino aqui, Shasta, se eu não me engano, ele era um Calormano, ele estava na Calormânia, na verdade, Arquelândia, Calormânia, esses países, eu não sei onde ele estava, só sei que ele viajou. E aqui, o Cavalo Feminino tem uma parte ali onde os reis de Nárnia, que é Edmundo, Lúcia, Susana e Pedro, ainda estão em Nárnia, só que eles já estão adultos, já estão reinando. Então, aquela parte final do filme, para quem assistiu, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, onde eles vão pro Lampião, já estão, né, mais adultos e vão embora, seria antes daquilo ali, entendeu? Que seria o Cavalo Feminino. Eu achei que o Cavalo Feminino tem lições morais muito fortes, que isso é perfeito para crianças. Lewis foi muito magistral, ele foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente ao abordar para crianças as Crônicas de Nárnia, esses pontos fortes, com os animais que falam, com as lutas, enfim, tudo isso vem com lições morais muito fortes. E outro detalhe também que eu achei muito interessante foi que, além de muito bem construída essa história, ela tem um final muito bom e sua estrutura é muito boa. Lewis é realmente fantástico quando o assunto é escrever, é trabalhar nossa imaginação
e atingir o público-alvo, que não é só criança, tanto que ele fala um pouquinho aqui nas 3 maneiras de escrever para crianças. Eu li uma parte, não tudo, mas ele fala sobre isso, sobre livros que têm um público mais infantil, mas que deveriam ser lidos por adultos, porque são livros bons também. Enfim, ele escreve esse tipo de livro. Escreveu. Depois nós temos o Príncipe Caspian. Príncipe Caspian é o livro que eu achei, assim, mais ou menos, digamos assim, o que eu menos dei tanta relevância, porque eu gostei mais do filme de Príncipe Caspian do que da história em si, porque eu achei meio... o encontro do Príncipe Caspian com Pedro, o rei, achei mais interessante no filme do que no livro. Eu achei que o final de Príncipe Caspian no livro não foi tão interessante quanto no filme, porque no filme, Príncipe Caspian, ele foi muito resistente à visita de Pedro, fez um pré-julgamento sobre ele, e ao mesmo tempo não foi tão submisso e não aceitou tão facilmente. Isso trouxe uma grande lição mais pra frente. Quem viu o filme viu isso, né? Viu a necessidade dos dois abaixarem, se unirem para o bem de Nárnia, serem reis que tivessem essa característica de uma boa realeza, essa humildade, digamos assim, dessa necessária. Mas no livro já não é tão assim, é algo mais direto, ao mesmo tempo o Caspian aceita mais facilmente. Então é uma característica marcante pra mim que eu preferi no livro, no filme, aliás, preferi no filme. Depois disso nós temos a Cadeira de Prata, né? A Cadeira de Prata vem aproveitando personagens que já foram apresentados ao longo da história, vem falando sobre Eustáquio e outros personagens também, e ao mesmo tempo tem muitas lições, assim. É aquele livro que ele vem explorando esses outros personagens, ele mantém a forma de escrever dele, Lewis mantém essa forma de escrever mais direta, mas ao mesmo tempo com várias lições ali. Nós percebemos em a Cadeira de Prata, deixa eu ver mais em qual aqui. Principalmente nesse, né, da Cadeira de Prata, assim como o Cavalo Feminino, lições fortes, essa presença da fábula, os animais ali junto, tudo isso favorece muito, vem falando principalmente aqui sobre a nossa vida após a morte, né? Então, como seria essa ida para a eternidade, né? Se a gente, enquanto cristão, acreditando nisso, como que seria isso? Como se daria isso? Só que aqui ele vem falando de uma forma, assim, como se fosse uma parábola, digamos assim, uma fábula para atrair o público juvenil, ao mesmo tempo passar boas lições, belas lições, enfim, bons ensinamentos, né? E eu achei sensacional a forma como na viagem tem a Viagem do Peregrino Devorada, que pra mim é um dos melhores livros das Crônicas de Nárnia, sem sombra de dúvida. Foi um dos livros que eu gostei mais de ler e que rendeu aí algumas reflexões, porque é um livro que explora possibilidades, aprofunda em possibilidades e ao mesmo tempo mantém essa característica surreal da fantasia de uma forma muito enraizada. Então você não acha que não, isso aí já é muito fora do, muito, sei lá, sabe? Você sabe que aquilo é fora do normal, mas é muito bem construído. Então você navega na história junto com os personagens, entende? No caso aqui você navega qual é o nome? No caso aqui você navega no Peregrino Devorada. Bom, eu achei sensacional. Depois disso a gente tem a Cadeira de Prata, né? Na Cadeira de Prata nós temos uma perspectiva diferente. Vou cortar aquela parte e colocar aqui, tá? Depois da Cadeira de Prata nós temos a Última Batalha, que é o livro premiado aí, que é o livro mais avaliado, mais bem avaliado das Crônicas de Nárnia. O seu desfecho foi muito bom. Característica apocalíptica total, a gente percebe ali como ele caracteriza a vinda do Anticristo, o retorno de Aslan como o retorno de Nosso Senhor, a segunda vinda, e ao mesmo tempo os acontecimentos aí do juízo final, enfim, isso é muito interessante a forma como ele colocou aqui. As Crônicas de Nárnia é um livro recheado de simbolismo, isso é fato. Então, eu acho que vale muito a pena, depois de ler as Crônicas de Nárnia, algo que eu ainda não fiz, estudar esses simbolismos, ver o que cada momento significou, porque é realmente muito interessante como isso tudo é muito bem construído e tudo muito embasado em acontecimentos bíblicos, em acontecimentos religiosos. Isso aqui é fantástico para a leitura para crianças, entendeu? Fazer a leitura disso aqui para crianças, entregar para as crianças lerem, porque é bonito. É bonito de se ver como o Lewis usou de uma história real, numa história, entende? Ele colocou numa história, transformou isso que é real em algo mais mágico, digamos assim,
para atrair o público, para fazer e, de certa forma, catequizar aquele público. Né? Esse é o objetivo de Lewis. Quando o autor escreve alguma coisa, ele tem um objetivo claro com aquilo, e Lewis teve um objetivo claro com aquilo, e tá evidente que ele não tá escondendo para ninguém. Não é um livro simbólico no sentido ruim. Não tem mensagens subliminares, é mensagens reveladas aqui, escancaradas para que você perceba isso. E você tem aquela sensação que, peraí, eu já ouvi isso antes? Peraí, eu já vi isso antes? Porque isso é embasado numa realidade que você pode ou não ter como real, mas que existe, entende? Então, assim, eu acredito que esse seja um dos melhores livros, eu acredito que vale muito a pena você investir em As Crônicas de Nárnia, dar para os seus filhos. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo mais para frente falando como ler para as crianças, por que ler para as crianças e quais livros escolher, enfim, eu posso fazer algo assim. Deixem nos comentários para mim aí. E basicamente é isso, gente. Eu digo pra vocês, esse livro é fantástico. Lewis tem uma escrita extraordinária. Essa foi uma análise que eu tentei dar poucos spoilers, mas eu não sei dizer, acho que eu dei vários aí, então assim, me perdoem, mas leiam, vale a pena. Esse meu pequeno resumo não é nem a primeira página do livro, quando a gente compara de qual é melhor, tá? Então assistam, leiam, leiam esse livro, assistam o vlog, vejam você mesmos aí. Eu tô deixando o link de compra na descrição e comprando com o meu link você me ajuda muito, tá? Classifico como 5 estrelas, porque apesar de eu ter dito que foi uma leitura difícil de se fazer, apesar de ter dito que era uma leitura que seria muito mais maçante pra mim, seria muito mais complicada, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. E com toda certeza não foi pela escrita do Lewis, mas pela forma como eu li. Eu li tudo direto e eu não recomendo que você faça isso. Recomendo que se você for ler, você divida, enfim, leia um pouco no dia, leia um livro por mês, não sei, um dos livros das Crônicas de Nárnia, né? E não faça uma leitura toda direto, tá? Porque não vale, eu acho que não vale tanto a pena, porque depois você vai querer correr para terminar. Então, encaixe com outras leituras, enfim, faça da melhor forma, só não leia tudo de uma vez, porque eu acho que não vai valer muito a pena quanto valeria você ler calmamente, respirando e fazendo uma coisa de cada vez, tá? Lendo devagar e absorvendo melhor o conteúdo, tudo bem? Então, 5 estrelas, favoritado, foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Grande beijo, até a próxima!